Shalom, amados! Seja bem-vindo. Vamos, no dia de hoje, para mais uma meditação, nossa última lição desse trimestre. Esse trimestre que eu acredito tenha sido muito proveitoso para cada um de nós, estudarmos a carta de Paulo aos Efésios, uma carta muito importante. E hoje nós chegamos na última lição de número 13, que é intitulada como A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O nosso texto áureo, ele está em Efésios capítulo 6 e o verso 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 11, a nossa verdade prática, diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então nós vamos meditar sobre esse assunto, um assunto muito importante e abrangente, falar sobre batalha espiritual, falar sobre mundo espiritual, e eu espero que eu consiga trazer para cada um dos amados irmãos um pouco mais de conhecimento, discernimento desse tão importante tema da nossa escola dominical. Antes de iniciarmos, nós vamos ouvir a irmã Keila, a pastora Keila, vai estar louvando ao Senhor com um hino. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou, e então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Shalom a todos. De tudo pra ti, descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o clamor de ninguém. Entrego,
espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. Graças a Deus, amados. Nós ouvimos aí a pastora Keila louvando o Senhor e nós vamos agora, propriamente dita, meditar sobre esta lição. A nossa leitura bíblica em classe, amados, ela está no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o 20. Você pode dar um pause aí no vídeo e fazer essa leitura porque ela é muito importante. Graças a Deus, essa leitura de Efésios 6, do 10 ao 20, traz para nós algumas conotações muito importantes. Eu queria começar, amado, meditando nessa aula, falando a respeito do nosso mundo físico. A Bíblia vai dar diversas conotações, diversas informações de que esse mundo físico, ele é meio que uma enganação. Puxa vida, é muito filosófico falar assim, né? Como assim uma enganação? Se nós fixarmos os nossos olhos nesse mundo físico, nós vamos sempre ser iludidos. Por quê? A Bíblia vai dizer que as coisas que se veem, tudo que nós vemos, é temporário, é passageiro. E que as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Então, quando você para pensar que as coisas físicas, elas são passageiras, elas também são mutáveis. Então, tudo passa, tudo muda, tudo termina no âmbito físico. Todas as coisas que são físicas, elas já são pré-determinadas para nascerem, desenvolverem e uma hora elas vão acabar. Então, o que eu quero fazer vocês pensar quando você pensa que o mundo físico ele é ilusório? Se nós fixarmos, e o apóstolo Paulo vai dizer que se nós pensarmos, tivermos esperança apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. A vida física, amados, ela vai ser uma resposta, a sua vida física, ela é uma resposta da sua vida espiritual. Puxa vida, parece que é uma coisa assim assombrosa, mas não é. É muito difícil a gente conseguir entender isso. Nós conseguimos entender que a nossa vida física, ela é uma consequência da nossa vida espiritual, porque nós somos enganados pela nossa alma animal, pelo nosso lado racional, para ficar mais fácil para vocês entenderem, de que o mais importante é a nossa vida física. Então, nós buscamos incansavelmente e nunca conseguimos satisfazer o nosso lado físico. Então, nós comemos uma comida gostosa hoje e nós, ao terminarmos de comer a comida gostosa, nós nos sentimos assim extasiados. Nossa, que delícia, que maravilha, que não sei o quê. Só que daqui a pouquinho nós estamos em busca de outra coisa para comer que não só mate a nossa fome. Porque a maioria das vezes e a maioria das coisas que nós comemos não é para matar a nossa fome. É para satisfazer um prazer que o nosso lado racional, e biblicamente nós poderíamos dizer assim, o nosso lado animal está buscando ser satisfeito. Não tem limite. Então,
uma pessoa que se esforçou muito para ganhar muito dinheiro, quando ela tiver muito dinheiro, ela vai continuar insatisfeita. Por quê? Porque o lado racional, o lado animal que nós temos, nunca se satisfaz. Então, quando é que nós perdemos a batalha? Começamos a perder batalha espiritual. Nós começamos a perder batalha espiritual quando nós elevamos o físico para que o físico seja importante. Então, eu tenho necessidade de agradar o meu ego, eu tenho necessidade de agradar os meus desejos, eu tenho a necessidade de agradar as coisas que são supérfluas. Então, baseado nisso, eu quero começar falando sobre isso, porque não é que nós vamos ignorar o lado físico. O lado físico é importante, nós estamos no lado físico. Mas o que a tua alma mais deseja, o que a tua alma mais quer, o que o teu lado que tem uma íntima ligação com Deus, que é o nosso lado espiritual, é a nossa alma que está dentro de nós, o que ela mais quer é se encontrar com Deus, é voltar para Deus, porque ela veio de Deus. Nós não nascemos, nós viemos de Deus, a nossa alma saiu de um lugar que Deus tinha guardado ela. Então, se nós conseguirmos colocar, por isso que Jesus ele vai falar o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é esse conceito de reino de Deus e sua justiça? Esse conceito de reino de Deus e sua justiça é o lado espiritual. Então busca ele em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós conseguirmos entender que todas as coisas físicas, todas, sem exceção, elas são passageiras, elas são momentâneas e elas não devem ter a importância maior do que as coisas espirituais, nós conseguimos ganhar a batalha espiritual. Por outro lado, existem pessoas que elas apenas espiritualizam tudo. E não é a necessidade, a questão de nós espiritualizarmos tudo. Mas nós temos sempre que tivermos uma dificuldade, que tivermos uma barreira para transpor, nós devemos, em primeiro lugar, fazer uma análise da nossa condição espiritual. Por quê? Porque o físico vai refletir o que Deus está querendo de nós no mundo espiritual. Então, às vezes, puxa vida, eu preciso de uma porta de emprego, é físico. Tá, eu preciso de uma porta de emprego, mas como é que está a minha vida espiritual? Por que eu quero esse emprego? Qual a razão que eu preciso desse emprego? Eu preciso para sobreviver. Beleza. A sobrevivência, nós já temos ela garantida por Deus. Só que às vezes eu quero um emprego e esse emprego ele não vai fazer bem para minha alma, para minha parte espiritual. Então Deus está nos privando porque Ele quer uma intimidade maior no lado espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, versículo 10, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Então, qual é a primeira fonte de força que nós temos para lidar com todas as circunstâncias da nossa vida? É nós sermos fortalecidos no Senhor. E quando a Bíblia fala que nós temos que ser fortalecidos no Senhor, é porque o Senhor é quem nos sustenta. E quando nós dissemos que o Senhor é quem nos sustenta, o que nós estamos querendo dizer? Estamos querendo dizer que a nossa vida espiritual é a base da nossa vida. E depois que nós formos fortalecidos no Senhor, ele diz o seguinte: e na força do seu poder. Qual é a diferença entre sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Dois campos que se abrem para a nossa vida. Primeiro, o Senhor é a minha força, o Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me mantém, o Senhor é que me dá poder, o Senhor é que me mantém de pé. Mas as ações do Senhor na minha vida, e isso é ser fortalecido na força do seu poder, é porque o que Deus fizer para mim vai
também me ajudar a me manter forte. Aí, amados, beleza. Olha, antes de qualquer coisa, antes de você pensar, porque nós vamos colocar batalha espiritual, essas coisas espirituais, como muito um quesito de lutar contra o diabo, contra demônio e tal. E é verdade, nós vamos ver isso mais para frente, mas o principal inimigo seu na batalha espiritual é você. Por quê, Josué? O diabo não é poderoso, ele tem o determinado poder que está reservado para ele. Mas o teu maior inimigo na batalha espiritual é você. Por que é você? Porque qualquer coisa negativa que venha me acontecer, por qual seja o motivo, lembra que eu falei para vocês que o principal é a nossa vida espiritual? Então, qualquer coisa, às vezes você está em um processo de uma batalha, tal, não sei o quê, e o que significa essa batalha? Significa só duas coisas. Ou você está sendo cobrado por Deus de alguma coisa que não era para você ter feito, e aí ele vai fechar a porta, ele vai colocar pedra no seu caminho. Por quê? Porque ele quer que você volte para o caminho certo. E se você está no caminho certo, não, eu sirvo a Deus, eu sou obediente, não estou dizendo que somos perfeitos, mas eu sou obediente, eu temo ao Senhor, eu estou aqui buscando a Deus com toda a inteireza do meu coração, tal. Se você está fazendo isso e está passando por prova, por luta, por situações difíceis, então é porque Deus está querendo revelar uma coisa maior do que você tem, e Ele está eu não sei se essa é a palavra correta para usar aqui, mas Ele está te incitando para que você vá e encontre o que Ele quer te mostrar. Quando a gente olha, por exemplo, o maior exemplo de sofrimento de um justo na Bíblia é Jó. Jó começa sendo elogiado pelo próprio Deus no livro dele. A Bíblia diz que ele chama um ser e fala: olha, você viu meu servo Jó, é um homem temente a Deus, ele se desvia do mal. Jó era perfeito. E Deus coloca Jó numa situação extremamente difícil. Lá no final, no capítulo 42, Jó vai dizer: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos estão vendo a tua ação. Então Deus queria se revelar para Jó de uma maneira e não tinha como. Uma vez eu dei um curso de evangelismo na igreja e falei para os irmãos o seguinte: eu era o Silvio Santos e eles iam me evangelizar. Então, como é que você evangeliza um homem como o Silvio Santos? Um homem que tem dinheiro para dar de pau, homem que é famoso, homem que tem saúde, está com quase 90 anos lá apresentando programa de TV. Como é que você fala de Deus para um camarada desse? A mesma coisa era Jó. Como é que Jó ia falar de Deus, ia fazer Jó ter mais vontade de conhecer a Deus, se Jó não tinha nenhum problema? Então Deus coloca ele dentro de uma situação para que o entrosamento entre Deus e Jó ele saísse daquela dificuldade, ela saísse de uma coisa superficial. Porque uma coisa é você pegar um camarada rico e ele falar: olha, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E para provar que Deus é bom. Então, Deus põe Jó em uma circunstância para que dentro daquela circunstância o Jó consiga ver que existe um Deus que quer ter um relacionamento muito maior com ele. Então, o teu maior inimigo na batalha espiritual é você. Por quê? Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso ter conhecimento de mim como homem, como um ser humano e principalmente como um ser espiritual. Então Paulo começa dizendo: olha, primeira coisa, sede fortalecido no Senhor. É ter certeza que Deus vai me manter, vai cuidar de mim. E na força do seu poder, naquilo que ele vai agir na minha vida. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Olha, veja bem,
o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Você precisa se revestir da armadura de Deus para você poder ficar firme. Irmãos, não diz que o diabo vai te derrubar, não diz que o demônio vai te dar uma rasteira. Não, é você que tem que ficar firme. Sou eu que tenho que ficar firme. Às vezes as pessoas falam, o diabo me jogou. É o praxe dele. É o que ele sabe fazer. Agora, entre cair na cilada dele e não cair, depende de mim. E é por isso que eu tenho que conhecer-me. É por isso que eu tenho que colocar a responsabilidade de todas as vitórias e de todas as derrotas da minha vida espiritual em mim. Olha como que Paulo está dizendo. Se você se revestir da armadura, você vai ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, o que é uma cilada, irmãos? Se você parar para pensar, o que é uma cilada? A cilada é uma artimanha. Então, é você conseguir enganar, fazer uma pessoa cair em um laço. É o que o diabo quer. E quando eu falo diabo, quem é o diabo? Quem é o diabo? A Bíblia diz que a palavra diabo é o acusador. Então, é o meu adversário. E às vezes esse diabo não é nem um ser espiritual, é alguém físico lá que está querendo armar uma cilada para mim. Lógico que ele está sendo induzido espiritualmente por alguém, por algum espírito. E aí, nós temos que tomar cuidado. Então, aí, o versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. O que Paulo está dizendo? Olha aí de novo. Paulo está dizendo, não é físico, irmão. O teu vizinho não gosta de você. Não é físico. Você não combate fisicamente. O meu chefe lá na empresa não gosta de mim, fica me difamando. Não é físico. Paulo está dizendo aqui, olha, as pessoas espirituais, elas não lutam fisicamente. Você consegue entender isso? Não é físico, não é carne e nem sangue. Lembra que eu falei que tudo que é físico é temporário, é passageiro, o teu chefe é passageiro, o vizinho é passageiro, o cara que não gosta de você é passageiro, tudo é passageiro, mas as batalhas, o Paulo está dizendo isso aqui, ó, os principados do século dele, ele chama príncipes desse século, lá no 1º século, e nós estamos no 21º século, e nós estamos aqui falando da mesma coisa. Por quê? Não é físico. Então Paulo fala, não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Olha, a palavra principados eu não preciso nem explicar para vocês que é um conjunto de príncipes. Então, príncipes espirituais são seres que têm acho que a palavra certa é seres mesmo, que tem uma autoridade dada por Deus. Porque veja, quando Jesus é interrogado por Pilatos e Pilatos fala, olha, eu tenho o poder de te salvar ou de mandar te matar, ele fala, você não tem poder nenhum, porque todo o poder é dado pelo meu Pai. Se o meu Pai não der poder, ninguém pode fazer coisa nenhuma. Então, amados, nós não podemos colocar na nossa mente aquela... Porque o mundo físico, esse é o problema. O mundo físico ele é dualista. É sim ou não, é baixo em cima. O mundo espiritual não é dualista. E nesse quesito de ser ou não ser dualista, nós temos que entender o seguinte: existem seres que têm poder, que têm uma autoridade determinada. E Paulo chama isso de principados e de potestades. A palavra potestades quer dizer aquele que tem grande poder ou autoridade. Então, olha só, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra os principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso.
contra as forças espirituais do mal. Olha, que estão aonde? Nas regiões celestiais. Se eu conseguir entender esse versículo, eu vou conseguir entender que não é carne, não é físico, é tudo espiritual. Agora, olha que interessante, Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue, então não é aqui embaixo. Eu não estou lutando aqui nessa esfera, eu estou lutando nas regiões celestiais. E eu estou lutando contra quem? Contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Então eu tô numa batalha, irmão. Nós estamos numa batalha e essa batalha é no mundo espiritual. Agora, olha que interessante. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Efésios, carta de Paulo aos Efésios 1 e 3. Olha o que Paulo diz em 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Você vê que aonde você está sendo abençoado, Paulo está dizendo aqui, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Aonde nós temos sido abençoados, é aonde nós estamos travando uma batalha contra o mal. Você já percebeu isso? Então, aonde Paulo diz, você foi abençoado, meu querido, é nesse mesmo lugar que Paulo está dizendo, e você está batalhando. Por quê? Eu ter um carro é físico. Para Deus isso não vale nada. Se eu tiver um carro 99 como é o meu e tiver um carro 2020, para Deus não está nem aí. Deus não... não, mas se eu andar com um cordãozão de ouro, assim eu vou mostrar que eu sou muito abençoado. Para Deus não. Se eu tiver muito dinheiro, para Deus não. Se eu for muito pobre, para Deus não. Por quê? Porque Deus não está nos considerando pelo lado físico. Mas Deus está nos abençoando nas regiões celestiais. E aonde Ele está nos abençoando, nós muitas vezes temos dificuldade porque nós vamos grudar, nós vamos colar a questão de sermos abençoados de forma física. Então, eu conto assim, eu vou lá na igreja e falo, olha irmãos, eu quero contar uma vez que eu comprei um carro. E é uma bênção, não é mentira, é uma bênção. Lógico que é uma bênção. Só que, o que simboliza isso para Deus? Que eu comprei um carro, que eu ganhei um emprego? Nada. Porque, sabe, Deus muitas vezes Ele prefere que nós sejamos bem organizados financeiramente para que nós possamos comprar o que nós quisermos e Ele vai nos abençoar com o trabalho, com a manutenção, com a bênção, que não é o quanto eu ganho. Você pode ganhar pouco e ser abençoado. E pode ganhar muito e ser atribulado. Então, aonde Deus, se eu conseguir captar que tem uma região espiritual, e nessa região espiritual, Deus está me abençoando, eu vou ter facilidade também para entender que nessa mesma região onde Deus tem me abençoado, eu tenho uma batalha a travar. Então, o apóstolo Paulo, vou ler outro texto para vocês, que eu também gostei muito, que diz o seguinte, Efésios 3 e 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, meus queridos, veja só, aonde você é abençoado, aonde Paulo diz que a multiforme da sabedoria de Deus tem que se tornar conhecida, esse lugar é o lugar que você tem uma batalha. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos conseguir entender. Todas as minhas coisas, elas estão... É como a gente fala hoje na linguagem de hoje da informática, qualquer coisa mandou para a nuvem.
né? É a mesma coisa, a gente tem uma vida na nuvem. E essa vida na nuvem, ela é uma vida espiritual. Então o que Paulo vai dizer? Que nós estamos travando uma batalha que é nas regiões celestiais. Então, puxa, alguém não gosta de mim. Busca. Se Deus colocou uma pessoa que não gosta de você do seu lado, busca no teu lado espiritual alguma coisa que precisa ser corrigida, porque quando você corrigir o mundo espiritual, todo mundo vai gostar de você no mundo físico. Então, mas não. O diabo, o capeta, o demônio, seja lá quem você imaginar, não vai se levantar contra você de graça, de bobeira. Não, só porque... Não. O teu maior inimigo... Olha, o teu maior inimigo é você. Se você conseguir trazer a responsabilidade das coisas para você, você vai buscar cada vez mais uma comunhão maior com Deus, e essa comunhão maior vai te trazer vitória nas regiões celestiais. Porque senão qualquer coisa me atinge. Qualquer coisa me atinge. O salmista Davi, ele escreveu o Salmo 3 e o verso 5, quando ele estava sendo perseguido pelo filho dele, Absalão. E ele diz: Senhor, eu deitei, dormi e acordei em paz, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Olha o que Davi está dizendo. Sendo perseguido pelo filho, o filho querendo arrancar a cabeça dele. E ele diz isso. Por quê? Porque ele sabia que todas as coisas que comandam a vida dele, estão lá na região celestiais. Então, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir. Olha, nós falamos anteriormente sobre ser fortalecido, né? Ser fortalecido no Senhor. Agora ele diz: para que vocês possam resistir no dia mau. Por quê? Lembra que eu falei? Você pode pensar assim: poxa, mas se as coisas são todas espirituais, eu não vou ter problema. Vai. Por que você vai ter problema? Eu falei, duas razões porque nós temos problemas. Primeiro, ou nós estamos errados e Deus quer que nós mude o nosso caminho. Então ele vai colocar barreiras, ele vai levantar inimigo. Por quê? Porque tem um caminho que é para você andar. E se você não anda naquele caminho, Deus vai tacar pedra nesse, tacar pedra naquele, espinho, machucar o pé. Por quê? Ele quer que você volte para esse caminho. Se você está no caminho certo e está sofrendo, é porque Deus está querendo te dar um presente que você precisa descobrir qual é. Então, por que hoje nós estamos vivenciando uma época da igreja em que as pessoas não estão valorizando a chamada que ela tem ministerial? Espiritualmente falando, o que Deus chamou ela para ser. Então, a pessoa, não estou fazendo aqui uma apologia à preguiça, mas a pessoa às vezes vai trabalhar, recebe uma proposta para trabalhar, para ganhar 500 conto a mais, só que esses 500 conto vai tirar ela da igreja. Não é que vai tirar da igreja, porque ela não vai ter tempo mais, ele vai virar chefe, vai ter que trabalhar. Eu conheço uma pessoa, tinha 3, 4 faculdades e ficava com o telefone da empresa na mão. O camarada ligava 4 horas da manhã, falava: meu Deus do céu, isso não é vida, eu não quero isso para mim. Eu tenho que ter reconhecer a minha chamada e trabalhar por isso. Então as pessoas hoje, elas estão ignorando o lado espiritual. Então às vezes ela quer trabalhar, quer fazer um serviço, quer se formar numa faculdade que ela sabe que vai atrapalhar a vida espiritual dela, mas ela não quer abrir mão disso, porque vai ganhar 500 reais a mais, vai ganhar 1.000 reais a mais, mas não vai ter o sucesso espiritual na vida dela. E a falta de sucesso espiritual vai derrubar o camarada. O principal nosso tem que ser a vida espiritual. Então, Paulo diz: o que vocês precisam fazer? Vocês precisam usar a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, 6 e 13. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Olha, esse versículo aqui, ele me salta na mente. Por quê? Depois de ter desvencido tudo, olha que Paulo põe.
Porque tem pessoas, irmãos, que ela só serve a Deus na hora da luta. Se não tiver um chicote estralando no lombo dela, ela não consegue servir a Deus. Se ela tá de boa, Deus abriu uma porta de emprego, ele tá ganhando lá um salarião, comprou o carro do ano, aí ele quer todo fim de semana, eu preciso ir no shopping, eu preciso passear, preciso usufruir o salário que eu tô ganhando, não sei o quê. Ele precisa de uma chibata, ele precisa de uma cintada para ele poder servir a Deus. Quando ele termina a luta dele, sabe o que acontece? Ele não permanece inabalável. Aí ele começa a procurar pelo em ovo. Você já viu aqueles irmãos na igreja que gostam de procurar pelo em ovo? Ah, mas eu quero beber e eu quero ir pra praia e eu quero não sei o quê. Nada. Não tô aqui fazendo um comentário sobre pecado ou não pecado, errado ou certo. Mas quando você procurar pelo em ovo, quando você começa a procurar pelo em ovo, é sinal de que o teu lado espiritual não tá bom. Então, depois que você vencer tudo, você precisa ficar inabalável. Não é na hora que Deus falar, tirei da prova. Aí você fala assim, puxa vida, agora eu tô de boa, agora ó, tá tudo zibe, agora tá tudo ó, melzinho na chupeta, agora eu não vou servir a Deus. Não, quando você vencer tudo, é para você permanecer inabalável. Então, estáis, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O que é cingindo-vos com a verdade? Você tem que ser envolvido pela verdade. O servo de Deus, ele tem que amar a verdade. O servo de Deus, a verdade tem que estar na capa dele. E depois você precisa vestir da couraça da justiça. Essa é uma palavra que, se nós pararmos para pensar, amados, isso dá um medo terrível na nossa vida. Sabe por quê? Se Deus for justo comigo, será que eu vou gostar? É que Deus é longânimo, misericordioso, bondoso, amoroso, ele é tudo isso. Mas se ele for justo comigo, será que eu vou gostar? Porque nós não gostamos de quem é justo. Nós gostamos de quem faz as coisas da maneira que nós pensamos que deve ser feita. Então, o Paulo está dizendo assim, nós temos que nos vestir com a couraça da justiça. Você tem que ser justo e você tem que aceitar a justiça na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou trabalhando numa empresa, o diabo levantou lá uma pessoa contra mim, ela muda de emprego. O diabo levantou uma pessoa no outro emprego, ela muda de emprego. O diabo só anda levantando, será que não é você que precisa tratar as pessoas com justiça? Será que para ser justo não é você o problema? Ah, mas sabe, não, esquece tudo isso. Aí a Bíblia vai dizer, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Existem pessoas, e hoje está muito nessa moda, que eu não preciso ter responsabilidades com servir a Deus e nada. Tá tudo de boa. Irmão, você tem que estar pronto para a preparação do evangelho, para a pregação do evangelho. Calçai os pés com a preparação, prepara as boas notícias da paz. Evangelhos são boas notícias da paz. Os seus pés, aonde você andar, aonde você pisar, tem que chegar as boas notícias. Você não pode ser aquela pessoa que quando você chega, alguém fala assim, ih, chegou lá o contendeiro. Chegou o encrenqueiro, chegou o bagunceiro. Não. Quando você chegar, chegou uma pessoa que tem paz na vida. Aquele ali dá gosto de conversar. Aquela irmã ali dá gosto de conversar com ela, porque ela exala paz. Ela abre a boca, sai paz da boca dela. E não é só a paz, a shalom de falar, não. É das atitudes. Então, embraçando sempre o escudo da fé. A fé.
A confiança. O que é o suprassumo da fé? É confiança. A palavra fé significa confiança. Confiança em Deus. Se você confiar em Deus, olha, nós falamos de uma coisa lá atrás que, deixa eu achar aqui para a gente falar certinho aqui, né? Aqui, versículo 11. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é cilada? É um laço, é uma armadilha. Agora o que Paulo diz aqui, ó, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardo? É aquela coisinha que você fica jogando de longe assim, ó. Mas se você tiver com o escudo da fé, confiando em Deus, esses dardos serão apagados. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? A sua mente, amados. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e sabemos tudo. Então, quando a Bíblia diz, tomai o capacete da salvação, a tua mente pensa o quê? Os teus pensamentos diários. Os teus pensamentos quando você está sozinho. Esse pensamento, ele tem que ser o pensamento de salvação, de uma pessoa salva. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus ela é designada como uma espada. E a espada não é uma arma de defesa. A espada é uma arma de ataque. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele falou a palavra. O diabo ficou enroscado porque ele falou a palavra. Quando o diabo falou a palavra, você está usando ela no contexto errado, porque é assim, assim, assim. Então, amados, vamos prestar atenção. E para encerrar, qual é a outra arma que nós temos? Duas, importantíssimas. Oração e súplica. Poxa vida, não é a mesma coisa, Josué? Não, você sabe que não. A oração, irmãos, a oração é para o tempo bom. A oração, ela é para aquele tempo que você está numa graça com Deus, uma alegria. Aí você dobra o joelho e começa a falar e parece que o céu desceu, você subiu. É capaz que você vê anjo. Mas na hora das batalhas, irmãos, na hora que você está passando por momentos que você não entende, não compreende, a melhor coisa que você tem para chegar diante de Deus são as suas súplicas. Você lembra da Ana? A Ana estava lá 7 anos e a Ana, a Penina zombava dela e ria e não sei o que. E a Ana, um dia ela chegou, ela não orou. Ela não orou. A Bíblia diz que ela nem falava palavras, ela balbuciava. Olha a dor. O Eli chegou e falou, você tá bêbada. Não, isso é amargura de espírito. As pessoas não podem nem ouvir o que eu tô falando. E a Bíblia diz que aquela oração ela foi ouvida, aquela súplica dela. Aquela, sabe, é você conseguir colocar todo o teu sentimento na hora da batalha. Então, olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando você ora pelos outros, Deus atende você mais rápido. Olha, pensa comigo, amado. A Ana, 7 anos que ela subia e orava. O que ela fez de diferente naquele dia? Naquele dia, a Ana fez uma oração diferente. Ela falou o seguinte, Deus, eu não quero um filho para mim. Se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele e vou colocar ele, eu vou doar ele para a casa do Senhor. No dia que ela falou que não queria um filho para ela, mas queria um filho para Deus, Deus falou, se é para mim, então estamos de acordo. Aí Deus deu um que era para ela devolver. E depois que ela devolveu o Samuel, sabe o que aconteceu? Deus deu mais 7. Então, amados, nós precisamos guardar isso no nosso coração.
que nós possamos entender. Tem um mundo espiritual e eu sou atuante nesse mundo espiritual. Deus conversa comigo nesse mundo espiritual. Meu relacionamento com Deus é nesse mundo espiritual. As coisas físicas são apenas reflexo do meu mundo espiritual. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. A pastora Aquila vai louvar o Senhor com mais um hino. E logo após, nós vamos estar encerrando esse semestre fazendo uma oração. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora e Ele se cala. Mas hoje, escute a voz de Deus, dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido. De ti, eu cuido de ti. Descansa em mim.
Graças a Deus, amados. Depois desse louvor maravilhoso, nós vamos fazer uma oração encerrando esse trimestre. Eu espero que não apenas eu, mas todos os irmãos que ministraram aqui nessa escola dominical tenham sido usados grandiosamente por Deus para abençoar a sua vida. Tomara e eu espero que você tenha sido abençoado grandiosamente por Deus através das ministrações que foram feitas nessa carta de Paulo aos Efésios. Amado Deus, bendito Pai, nós somos gratos a Ti porque a Tua bondade nos trouxe aqui. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque a Tua bondade tem sido generosa conosco. E nós cremos nisso, nós esperamos, Senhor, conseguir entender o que o Senhor quer passar para nós e que nós possamos colocar a nossa vida espiritual em primeiro lugar, Senhor, na Tua presença. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida da irmã Nalva, a vida do seu esposo, o irmão Vanderlei, a vida do nosso pastor Valdomiro, a vida do nosso pastor João, as pessoas que estão à frente, Senhor, desse trabalho, que têm se dedicado para que a membresia dessa igreja seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Obrigado pela vida de cada professor que nesse trimestre, Senhor, ministrou aulas aqui nessa escola dominical. Que essa pandemia passe logo, Senhor, porque nós queremos nos juntar de novo, nós queremos estar perto. Nós queremos, Senhor amado, ver a Tua graça, a Tua glória no meio dos irmãos. Muito obrigado por esse trimestre, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa chance, por essa condição que o Senhor tem. Senhor, que nós possamos entender rapidamente, Senhor, aonde precisamos corrigir para que essa praga cesse de vez. Ah, Senhor, mas nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é grande e poderoso para nos ajudar. Quero te agradecer, muito obrigado por tudo, estende as tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.